E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo show de bola? Tudo tonight? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, nesse vídeo vou falar para você sobre um negócio bem bacana chamado coeficiente de solubilidade. O que é isso? Basicamente é o limite de uma substância que se dissolve numa outra. Entendeu? Bora lá, vamos para a definição. Olha que bonitinho. Definição bonita é: coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que consegue se dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Bom, qual que é essa quantidade padrão? Geralmente 100 gramas de solvente. Às vezes vem na forma de 100 mililitros de solvente, às vezes quilograma, mas o mais utilizado em provas de vestibulares, provas do Enem, é 100 gramas de solvente. Tudo bem? Então esse é o padrão que a gente vai adotar. Então, coeficiente de solubilidade, quantidade máxima de um soluto que consegue se dissolver nessa quantidade padrão de solvente. Aí eu coloquei 3 exemplos que, óbvio, não é para decorar isso, não precisa, é só para ter um comparativo. Olha lá. Cloreto de sódio, a solubilidade desse Celsius é de 36 gramas para cada 100 gramas de água. Se você pegar na mesma temperatura um outro sal chamado nitrato de prata, você percebe que ele é bem mais solúvel. Você consegue dissolver até 122 gramas para cada 100 gramas de água. Aí eu peguei um exemplo de um sal que ele é encontrado, por exemplo, no giz, que tem uma solubilidade bem baixa. Olha para o valor, 0,0065 gramas para cada 100 gramas de água. Bom, dá para você perceber, óbvio, que dentre esses 3 sais que eu exemplifiquei, o nitrato de prata é o mais solúvel de todos, afinal, nitratos sempre são solúveis, beleza? Quem não lembra disso? Tem uma musiquinha dos nitratos solúveis na aula de sais do Wanderson. Nitratos são sempre solúveis, tudo bem? Na aula de sais você pode assistir isso no meu canal. E você percebeu que o sulfato de cálcio é o menos solúvel de todos. Solubilidade quase zero, dissolve muito pouco. Tranquilo? Mas esses valores ninguém decora. Num problema, num exercício de vestibular, esses valores são informados, é óbvio. Beleza? Ou, de repente, você vai ter dicas de como encontrá-lo. Mas não se preocupe, não precisa decorar. Beleza? Tranquilo? Depois que você conhece esse coeficiente, aí você consegue classificar uma solução de acordo com a quantidade de soluto que foi dissolvida. Então, olha para esse exemplo. Ninguém vai decorar, é óbvio, né? Eu coloquei aqui um tal de nitrato de potássio. E a solubilidade dele, que ninguém vai decorar também, é óbvio, ela é de 31,6 gramas para cada 100 mililitros de água. Aqui não apareceu 100 gramas, apareceu 100 mililitros. O padrão foi escrito de um jeito um pouquinho diferente, mas não vai mudar em nada o seu raciocínio. Beleza? Então, esse é o padrão, essa é a quantidade limite para o nitrato de potássio a 20 graus Celsius. Então, olha nesses 4 copinhos. Vamos entender. Você pegou lá 4 copinhos, 4 beckerzinhos, colocou 100 ml de água em cada um a 20 graus Celsius. E fique bem claro isso. Até porque se eu mudar a temperatura, muda esse valor máximo de solubilidade, é óbvio. No primeiro copinho, você vai adicionar 20 gramas do nitrato de potássio. No segundo copinho, 31,6. No terceiro, 50. No quarto, 50. Pronto. Beleza? Bom, no primeiro copinho, eu vou adicionar. Vou até colocar a letrinha A. A de adicionar. Vou adicionar 20 gramas. E o que você espera que aconteça? Wanderson, eu espero que dissolva tudo. Afinal, 20 é bem menor que o limite de 31,6. Portanto, nessa solução, todo o soluto vai ser dissolvido e ainda poderia dissolver mais. Então, esse tipo de solução ainda não atingiu o seu limite, não atingiu a saturação. Portanto, ela é uma solução do tipo insaturada. No segundo copinho, você vai adicionar 31,6. E aí, o que você espera? Peraí. Se o limite é 31,6 e eu vou adicionar 31,6, eu imagino que dissolva tudo. Chegou no limite de saturação, você tem uma solução saturada. Agora, atenção. No terceiro copinho, eu vou pedir para você adicionar 50. Quando eu digo adicionar, não significa que vai dissolver tudo. Se eu adicionar 50, o que você espera? Wanderson, eu espero que quase 19 vá para o fundo. 18,4 seria, né? Se eu adicionar 50, eu espero que dissolva 31,6 e que o restante vá para o fundo. Perfeito. Se o restante que não dissolve vai para o fundo, quer dizer que só vai dissolver de verdade 31,6
essa solução continua saturada, porém com corpo de fundo. Você tem um sistema heterogêneo. Você tem uma solução em equilíbrio com a fase sólida. Agora, a novidade é no quarto copinho. Olha que coisa diferente. Eu vou pedir para você dissolver 50. Mas é possível? Não é normal, mas é possível. É uma situação anômala. No terceiro desenho, você estava adicionando 50. O que você espera? Que só dissolva 31,6, certo? E que o resto vá para o fundo. Mas é possível situações anormais onde você ultrapassa, você dissolve mais do que deveria. Então, teoricamente, é possível você ter dissolvido 50 dentro de 100, mantido a 20 graus Celsius. Entendeu o que eu falei? É uma situação normal? Lógico que não. É uma situação estranha, diferente, anômala, onde você dissolveu mais do que devia. Você ultrapassou o limite de solubilidade. Tanto que o normal era você esperar alguma coisa no fundo, mas não formou nada no fundo do quarto copinho. Quer dizer que, pela lógica da ilustração aqui, os 50 gramas foram dissolvidos. Ultrapassou o limite de solubilidade. Nessa situação, você classificaria essa solução como sendo super saturada. Perfeito que o sistema, perceba que o sistema é homogêneo. Só que isso não dura muito tempo. A solução super saturada, ela é instável. O que você espera que aconteça com o passar do tempo? Bom, é bem provável que depois de um tempo, essa solução super saturada volte a ser o quê? Uma solução saturada com corpo de fundo. Ficou claro? Então, quando você analisa o tanto que foi dissolvido de acordo com o valor do coeficiente de solubilidade, que pode ser chamado inclusive de KS, certo? Uma solução pode ser insaturada, pode ser saturada normal, pode ser saturada com corpo de fundo, ou poderia ser ainda supersaturada, que não dura muito tempo. É uma situação anormal, que em breve vai virar saturada com corpo de fundo. Fechou? Tranquilo, show de bola. Aí, baseado nisso, agora você consegue resolver alguns exercícios. São exercícios bem tranquilos, usa basicamente regra de 3. Quer ver? Olha isso. A solubilidade do cloreto de amônio a 60 graus. Perceba que essa temperatura é só para você se situar. Não é para fazer a continha com a temperatura. A solubilidade do cloreto de amônio a 60 graus é de 55 gramas para cada 100 gramas de água, que é o padrão que a gente normalmente usa. A pergunta: qual é a massa de cloreto de amônio que se dissolve completamente em 400 gramas de água? Bom, como é um número redondo, daria para de cabeça, né? Mas só para entender o raciocínio, vamos pensar assim. Nessa solução, você consegue dissolver de boa 55 gramas do cloreto de amônio, a formulinha desse cara, NH4Cl. 55 gramas de cloreto de amônio é o que se dissolve em quem? Em 100 gramas de água. Faz sentido? Só que eu não quero saber em 100 gramas de água. Eu quero saber em 400. Percebeu? Bom, se em 100 se dissolve 55, é óbvio que em 400 daria para dissolver 4 vezes mais. Esse fica bem fácil, porque o número é bem redondo, né? Beleza? Então, a hora que você resolver essa continha, quanto vai dar esse xzinho? Um número 4 vezes maior que 55, que eu imagino ser 220. 220 o quê? Graus Celsius? Lógico que não. 220 gramas de quem? Do cloreto de amônio. Essa é a quantidade de sal que se dissolve nos 400 gramas de água. E se você colocar 240? 20 vão para o fundo. Ficou claro? Isso é o normal. Beleza? Tranquilo. E tem exercícios que funcionam ao contrário. Ele pede para você o coeficiente de solubilidade. Nesse que eu acabei de fazer, eu te dei o coeficiente de solubilidade e perguntei para um outro valor que não é 100 gramas. Dá para ser o contrário. Olha que bonito. Ao adicionar 652,5 gramas de nitrato de sódio a 750 gramas de água a 20 graus, obtém-se uma solução saturada. Quer dizer, o limite é 652 em 750. Até porque se colocasse mais, provavelmente iria para o fundo. Beleza. Certo? Então você consegue, em 750 gramas de água, dissolver 652 gramas desse sal. Agora, olha a pergunta. Determine a solubilidade do nitrato de sódio em 100 gramas de água.
Agora inverteu, ele quer saber em 100. Você percebeu? Então a sua regra de 3 ela é montada no mesmo estilo. Vamos lá. Dados do seu exercício. 652,5 gramas do nitrato. Vou chamar de sal, para ficar mais fácil, tá? É um sal, lógico, né? Nitrato de sódio. 652,5 é o que se dissolve de boa em 750 gramas de quem? H2O. Mas qual que é a pergunta que foi feita para você? Qual é o coeficiente de solubilidade? Ou outro jeito de perguntar, qual é o coeficiente de solubilidade para cada 100 gramas de água? Então, bom, se em 750 dissolve 652,5, em 100 dissolveria quanto? Ué, dissolveria uma quantidade bem menor. Para ser bem exato, 7 vezes e meia menor. É isso? A hora que você resolver essa regrinha de 3, que alguns podem fazer de cabeça, né? O número 100 é 7 vezes e meia menor que 750. Portanto, o x que você procura vai ser 7,5 vezes menor que 652. E se você fizer essa continha com muito carinho, sabe onde você vai chegar? No número 87. 87 o quê? Por enquanto, gramas. Mas como a pergunta é qual é a solubilidade, ou qual é o coeficiente de solubilidade, tem um jeito bonito de responder isso. Esse coeficiente de solubilidade, ele normalmente é representado por Ks. Alguns autores chamam também de CS, mas dá na mesma, coeficiente de solubilidade. É o valor máximo que se dissolve em 100 gramas de solvente. Então, nesse exemplo que a gente fez, qual seria o valor desse coeficiente de solubilidade? 87 gramas do sal, que é o nitrato de sódio, para cada 100 gramas de solvente. Quem que é o nosso solvente? Nesse caso, H2O. Pronto, fechou. Muito fácil. Entendeu a ideia? Entendeu como é que funciona esse tipo de situação? Bem de boa, né? Então, você aprendeu nesse vídeo o que é o coeficiente de solubilidade, de que maneira que você pode classificar uma solução olhando para esse coeficiente de solubilidade e como que também poderia fazer alguns exercíciozinhos utilizando regra de 3 a respeito desse assunto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, dê o seu like. Inscreva-se no canal quem ainda não está inscrito. Um grande abraço, galera, e até o nosso próximo vídeo. Fui!